10 lições bíblicas para uma vida melhor, parte 2. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, aqui está bem claro que não sou eu que aceito Jesus. Se ele esperasse que eu fizesse isso, isso jamais aconteceria. Foi ele que me aceitou, foi ele que me escolheu para que eu produza o fruto. O que seria esse fruto? Porque ele nos escolheu para darmos fruto. Fruto está no singular, não no plural. Fruto. Mas o que seria este fruto? O fruto do Espírito Santo. É esse o fruto que Paulo menciona na epístola que ele escreveu aos Gálatas. Depois você pode ler, lá no capítulo 5, a partir do versículo 22. Então, o fruto do Espírito Santo é o conjunto de virtudes que caracterizam a vida cristã. Segundo a palavra de Deus, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São virtudes que fazem parte do fruto do Espírito Santo. Como eu falei para vocês, tudo isso está escrito na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Essas qualidades são produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que se submetem à sua vontade e obedecem os seus ensinamentos. O fruto do Espírito Santo é o resultado da comunhão com Deus e o reflexo do seu caráter em nós. É assim que você conhece uma pessoa que é cristã, que é crente. Não é pelo crachazinho, não é pelo certificado que ela tem, seja de batismo ou de qualquer outra coisa. Não é pela aparência que nós identificamos a pessoa que é crente, cristã, evangélico. É pelo fruto. Não foi o que Jesus ensinou? Quando ele recomendou que tivéssemos cuidado com os falsos profetas. Lembra? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Depois você lê em casa com calma. Eu tenho essa mensagem lá no canal, abençoados. Depois, qualquer dia da semana aí, vá lá no canal da igreja e busque por essa mensagem dos falsos profetas. Então, Jesus, ele nos ensinou a identificar os falsos profetas. De que maneira? De que forma? Observando o fruto. Ele disse o quê? Pelo fruto você conhece a árvore. A árvore má não pode produzir frutos bons, nem a árvore boa produzir frutos ruins. Entenderam, abençoado? Uma pessoa que é cristã de verdade, você identifica pelo fruto. Ou seja, pelas virtudes que ela demonstra, não para aparecer. São virtudes silenciosas. Ela não demonstra ser uma pessoa virtuosa para chamar a atenção dos outros. Não, é algo natural. Um abacateiro, ele não precisa fazer força
para produzir abacate? Precisa? Não, no tempo certo ele vai produzir. Assim, todo cristão, ele não precisa fazer força para ser cristão. Ele o é naturalmente. Por quê? Porque ele tem a vida de Jesus nele. Porque ele tem o Espírito Santo de Deus nele. O próprio Espírito Santo de Deus vai guiar você no caminho certo. Vai ensinar você a amar as pessoas, a perdoar. Uma pessoa que se diz de igreja e tem dificuldades de perdoar os outros, a gente falou isso na primeira parte, né? Ela precisa rever a sua conversão. Porque ninguém que realmente foi convertido, que tem Jesus no coração, pode achar difícil perdoar quem quer que seja. Entenda uma coisa, não confunda confiar com perdoar. Confiar realmente requer o quê? Mais cuidado. Você não pode sair por aí confiando a torto quanto é direito. Você não pode sair por aí confiando em qualquer um. Você tem que analisar totalmente a situação, a pessoa, né? Antes de demonstrar confiança no que ela está falando para você, no que está oferecendo para você. Agora, perdoar não tem nada a ver com confiar. Perdoar, nós temos que perdoar sempre. Então, quem tem o Espírito de Deus, ele precisa evidenciar esses frutos aqui. E nós vamos estudar alguns deles, que não foram estudados, examinados ainda. Alguns aqui nós já analisamos na semana passada, na primeira parte. E nós vamos examinar os demais nesta segunda parte. Vamos começar aí com a paciência, abençoado. Isso é muito importante. A paciência é uma virtude muito importante, principalmente para os dias de hoje. Em uma sociedade tão apressada, tão ansiosa, tão inquieta, em um mundo em que tudo é mais fácil, onde as coisas são mais dinâmicas, essa virtude ou essa lição se faz mais do que necessária. Paciência. Uma pessoa paciente, ela não pode o quê? Andar ansiosa. Não, porque a ansiedade, o que a ansiedade faz com as pessoas? Desgastam o emocional. A ansiedade nos desgasta emocionalmente. A ansiedade nos envelhece. Por quê? Faz as pessoas apressarem as coisas. Não tem um ditado aí que diz, isso não está na Bíblia, mas faz sentido. Apressado come cru. Quem já ouviu falar desse ditado? Mas na verdade, porque toda pessoa ansiosa, ela apressa as coisas. Isso não é bom. Então a ansiedade faz você o quê? Envelhecer. Faz a pessoa até mesmo adoecer. Porque quando ela está muito ansiosa por algo, ou até mesmo por alguém, e aquilo que ela tanto esperava, tanto desejava, não vem, não acontece, não se realiza, o que ocorre? A ansiedade, ela dá lugar a um sentimento de frustração. E esse sentimento de frustração vai fazer você o quê? Esmorecer, adoecer. Sabia? Sabia que tem pessoas que não conseguem realizar aquilo que tanto desejam, elas adoecem? Adoecem. Só que elas não têm conhecimento disso. Aí vão ao médico. O médico chega lá, não entende porque a pessoa está doente, aí ele não tem o que fazer, a não ser receitar remédio. Toma isso aqui também, repousa e acabou. Mas você sabia que muita gente adoece por causa disso, por causa da ansiedade?
porque ela não consegue realizar aquilo que ela tanto desejava? Então precisamos ter cuidado com isso. A Bíblia nos ensina a ser pacientes e não apressados. Diga para quem está do teu lado, seja paciente e não apressado. Aprenda com a palavra de Deus que diz aqui, ó, em Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, está vendo só? Por coisa alguma, nem mesmo pelas coisas essenciais, básicas. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas, preste atenção, ó, leiam aí comigo. Em tudo, repita comigo, em tudo, qualquer coisa, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É isso que nós temos que fazer. Eu não posso deixar algo que eu desejo me tirar o sono, me tirar a paz, me tirar o sossego. Não posso, isso não é de Deus. Ah, mas eu queria tanto. Mas se isso está mexendo com o teu emocional, se isso está te causando insônia, se isso está te causando mau humor, se isso está te causando desconforto, não é de Deus, abençoado, não é de Deus. Às vezes, não é o desejo. O problema talvez não seja aquilo que você esteja desejando, mas o seu comportamento em relação àquilo que você esteja desejando, que você precisa corrigir. Graças a Deus. Deixa eu esclarecer isso para vocês também. Porque aqui fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso indica que nem tudo que desejamos são coisas desnecessárias. Mas mesmo aquilo que você deseja, ainda que tenha a sua importância, a sua relevância, a sua necessidade, você não pode demonstrar inquietude em relação a isso. Por exemplo, saúde não é essencial? Mas mesmo assim você não tem que demonstrar ansiedade por uma vida mais saudável. As pessoas têm demonstrado isso. E isso pode levá-las a se tornarem o quê? Hipocondríacas. O que é perigoso. Uma pessoa hipocondríaca é uma pessoa que tem medo de adoecer. Aí ela comete vários erros. Um deles, que é o pior de todos, é se automedicar. Cuidado. Fazer uso de remédios sem necessidades. Cuidado com isso. Às vezes, o excesso pode te fazer mal. Então, não é só o desejo, não é só aquilo que nós desejamos, mas o nosso comportamento em relação àquilo que nós desejamos também. O que é melhor, então? É fazer isso aqui, ó. Entregar tudo a Deus. Entregue tudo a Deus. Se for da vontade de Deus, vai acontecer no tempo certo. Se não for, não vai acontecer. E agradeça, porque Deus sabe o que é melhor para você. Nada melhor do que, ao invés de andar ansioso, preocupado, afobado, eufórico, tenha paciência e entregue tudo a Deus. Veja o que diz esse salmo. Eu gosto muito desse salmo. Medite nesse salmo. Salmo 55, versículo 22. É maravilhoso. Veja o que diz aqui. Entregue suas preocupações a quem? Ao Senhor. Então, é isso que você tem que fazer. Está preocupado? Não deixe as preocupações da vida te atormentarem, tirarem o teu sono, o teu sossego. Ao invés disso, entregue nas mãos de Deus. E Ele o quê? O susterá, ou seja, Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Deus é bom ou não é? E Ele mente? Deus não mente. Ele não é homem para que minta. Então, se Ele está aqui, ó, garantindo que não vai deixar você cair, é isso que Ele vai fazer a partir do momento que você acredite nisso. Fé
é a convicção de fatos que não vêm. Entenderam? Aí, às vezes, a pessoa ela demonstra uma fé a ponto dela não conseguir nem convencer a si própria, que dirá a Deus. E é aí que está. Nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, só que agora no versículo 6, diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é aí que está. Nem a pessoa acredita na fé que ela tem. Então, como é que Deus vai acreditar nela? Então, abençoado, tem essa convicção. Se a palavra de Deus está dizendo aqui, para você entregar suas preocupações a Ele, que Ele vai te sustentar, não duvide jamais. Não duvide. Convença a si mesmo disso. Não, eu tenho um Deus que me sustenta. Eu não vou temer, eu não vou me preocupar. Uma coisa também que ajuda muito, ó, essa é a 7ª lição. Ajuda muito. E você não pode ser negligente em relação a isso, é a oração. A oração. Eu já falei aqui, ó. Cristão que é cristão de verdade, ele tem que, no mínimo, orar 3 vezes ao dia, abençoado. Cristão que não está orando, no mínimo 3 vezes ao dia, está sendo negligente. Não está cuidando da vida espiritual direito e não está, pelo menos, demonstrando que quer viver uma vida melhor. O que nós estamos estudando aqui? 10 lições bíblicas para uma vida melhor. Uma dessas lições é a oração. Então, para ter uma vida melhor, eu preciso orar mais? Então é isso que eu vou fazer. A pessoa que vive uma vida de oração, ela naturalmente confia e espera. Veja o que diz o Salmo capítulo 5, verso 3. Salmo capítulo 5, verso 3 diz: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e faço o que depois? E aguardo atentamente. Exatamente isso. Você tem que orar. Ah, mas não aconteceu nada. Mas continue orando até acontecer. Graças a Deus. Confie e espere. Diga para quem está do teu lado isso. Confie e espere. De manhã te apresento a minha oração. Mas ele vai responder a hora que ele quiser. Então cabe a você o quê? Aguardar, esperar. Espere pelos cuidados de Deus. Diga para quem está do teu lado isso. Espere pelos cuidados de Deus. Veja o que diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7. Eu gosto muito disso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, está escrito: lancem sobre ele, através da oração, todas as suas ansiedades ou preocupações, porque ele cuida de vocês. Oh, que maravilha! Ele cuida. Você recebe? Receba, abençoado. Deus cuida de mim, eu tenho certeza, Ele está cuidando de mim nessa hora. Por isso eu não vou ter medo. Essa é a 8ª lição. Não tenha medo. Não tenha medo. E por quê? Porque Deus é a nossa esperança. Veja o que está escrito aí em Isaías 41:10. Que palavra, hein? Meu Deus do céu. Sempre quando você sentir medo, preste atenção aqui rapidinho. Sempre que quando você sentir medo de alguma coisa, recorra imediatamente a essa passagem aqui. Isaías 41:10. Eu tenho certeza que o medo vai desaparecer. Não tema, porque eu sou com você. Eu estou com você. Diga, Deus está comigo. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. O que nós queremos mais?
Essas coisas são ou não são motivos mais do que suficientes para não nos apavorarmos com o que quer que seja, abençoados? Mas não para por aí não, vamos continuar lendo. Eu lhes dou forças. Quando você se sentir fraco, peça forças a Deus que Ele te dará. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Você está se sentindo injustiçado? Por alguém? Por alguma coisa? Nesse país você está se sentindo injustiçado? Não deixa isso te puxar para baixo, não. Deus é a tua justiça. Deus é a tua justiça. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo gera o quê? Desconfiança. O medo gera desconfiança. Vamos ler? Abra, por favor, a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 26. Vamos ler essa passagem aí, porque é muito interessante. O medo gera dúvidas. O medo gera desconfiança. Então não tenha medo. Não tenha medo de ser feliz com Deus. Não tenha medo. Não tenha medo desse mundo. Eu sei que esse mundo é cheio de problemas, não é? Esse mundo é cheio de problemas. Mas não tenha medo. Deus é maior do que esse mundo. Vamos ler essa passagem aqui. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 26. Vamos ler a partir do versículo 25 para você entender melhor. De madrugada, isso depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e os peixes. Jesus, ele pediu para os discípulos se adiantarem, porque a multidão não queria que Jesus fosse embora. Então ele começou a se despedir ali de todas aquelas pessoas. Aí o que aconteceu? De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram o quê? Apavorados e disseram, é um fantasma. O ser humano costuma ter medo daquilo que ele não entende. Foi o que aconteceu aqui. Mas preste atenção aí, ó. Continuando. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente, guarde essa palavra aí, ó, imediatamente, lhes disse, coragem, sou eu. E o que mais? Não tenham medo. Está vendo só? Imediatamente. Nós não podemos ficar brincando com medo, abençoados. Então, quando você sentir medo de qualquer coisa, medo de perder alguém ou alguma coisa, medo de morrer, medo de adoecer, medo de uma má notícia, não perca tempo. Imediatamente busque a Deus, recorra à palavra de Deus e Deus vai ajudar você. Ele vai dizer para você o que ele falou para os discípulos, que ficaram assustados com o que ele fez, né? Ficaram assustados. Eles não entenderam. Jamais passou pela cabeça deles que Jesus tivesse condições de andar por sobre as águas. Eles não esperavam por isso. Ficaram apavorados, gritaram, é um fantasma, é um fantasma. Imediatamente Jesus disse para eles o quê? Coragem, sou eu, não tenham medo. Então, quando você sentir medo de alguma coisa, não fica remoendo isso, não. Fale com Deus, ore, e Deus vai ajudar você. Ele vai te encorajar. Ele vai tirar esse medo do seu coração. Ele vai trazer paz para a sua vida. Continuando, então Pedro disse, se é o Senhor, ele não estava acreditando muito ainda, né? Senão ele não teria dito isso. Se é o Senhor, mesmo, mande que eu vá até aí andando por sobre as águas. Jesus disse, venha. Engraçado, né?
Jesus acredita nas pessoas mais do que as pessoas acreditam nele. Interessante isso. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas aí o que aconteceu depois? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Teve o quê? Teve medo. E, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Está vendo só? Olha somente para Jesus e não dê ouvido às más notícias. Ultimamente, nós estamos sendo bombardeados por notícias cada vez piores, abençoados. Eu nunca vi tanta notícia a respeito da dengue como a gente está tendo aí. Faz tempo que não se fala da dengue, né? Agora é o que mais falam. Mas não tenha medo. Amém? Eu não estou falando para você que não está acontecendo. Isso já acontece faz tempo. Dengue existe desde que eu era criança. Então, não fica com medo, não. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenha medo. Não tenha medo das más notícias. Aprenda com essa passagem aqui. Aí, para terminar, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, está vendo só? Olha o que a dúvida faz. A dúvida, que é o mesmo que desconfiança, que são sintomas do medo, levam a pessoa a afundar, a naufragar na vida. Então, não duvide de Deus, não desconfie da palavra, tenha fé, e você não vai afundar. Você não vai fracassar. Nona e penúltima lição, fidelidade. O que é fidelidade? É a fé pura que Deus espera de cada um de nós. Como eu já disse aqui, fé não tem nada a ver com gritaria, esperneio. Fé não tem nada a ver com esta religiosidade tacanha, primitiva, sem pé nem cabeça, que nós estamos, infelizmente, assistindo aí, nesses lugares que se dizem igreja e não são. Se titulam igrejas, mas não são. Fé tem a ver com fidelidade a Deus. E se você é fiel a Deus, você tem que fugir da idolatria. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Amém. Agora, infelizmente, nós estamos vendo isso em lugares que se dizem igrejas evangélicas cristãs. As pessoas estão trocando a verdade pela mentira, deixando de adorar a Deus para adorar a criatura. Infelizmente, não é verdade? Aí sabe o que Jesus diz para essas pessoas? Está aí, ó. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, líderes religiosos, que estão induzindo as ovelhas ao erro, dizendo, olha o que o profeta, e depois Jesus repetiu, né? Este povo, ou seja, esses líderes religiosos, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E é verdade. Quando alguma pessoa procurava Jesus para o que quer que seja, Jesus não dava lencinho para ela, Jesus não dava fitinha, Jesus não dava rosa, não. Jesus não dava óleo ungido. Jesus só dizia uma coisa para ela, ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Só da pessoa crer em Jesus, isso é mais do que suficiente para ela ver um milagre acontecer na vida dela. Você não precisa de mais nada. Mais nada. O justo viverá pela fé. Pela fé. 10ª e última lição. Domínio próprio. Autocontrole.
Mas você não vai ter isso sem o Espírito Santo na tua vida. Ninguém consegue. Sem o Espírito Santo na tua vida, você não tem autocontrole. Domínio próprio. Fuja das paixões mundanas. Fuja das paixões mundanas. Toda paixão é perigosa. Paixão vem de patos do grego, que significa doença, sofrimento. Então, ou seja, a pessoa que se diz apaixonada, ela está doente. Está doente. Está doente. Por exemplo, quando alguém diz assim para outra pessoa, se você não for meu, você não vai ser de mais ninguém, ela não ama essa pessoa. Ela está apaixonada. Ela está doente por ela. Isso não é amor. Amor é querer o bem de quem quer que seja, até mesmo dos seus piores inimigos. Isso é amor. É você desejar o bem de quem quer que seja. Agora, quando você diz isso, se você não for meu, você não vai ser de mais ninguém, o que ele está querendo dizer com isso? O que ele está pretendendo com isso? Hein? Está bem claro, né? Isso é amor para você? Isso não é amor. Isso é doença. Isso é doença. Veja o que diz aqui. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Esse mundo não tem nada para te oferecer, não tem nada para te ensinar. O que esse mundo tem para você? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Somos de Cristo. E se somos de Cristo, o que nós precisamos fazer? O que diz aí em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne, a velha criatura, quem você era, com as suas paixões, ou seja, com as suas doenças, com seus maus hábitos e os seus desejos, sabe aqueles desejos perigosos? Se vivemos no Espírito, Espírito aqui está em letra maiúscula, significa o quê? Que é o Espírito Santo. Ou seja, aquele que tem o Espírito Santo precisa andar também no Espírito Santo. Ou seja, o que eu falei no início, obedecer à vontade do Espírito Santo. Não adianta a pessoa dizer, eu sou crente, mas ela não se porta como tal. Pelo fruto se conhece a árvore. E isso é que vai cooperar para você viver uma vida melhor aqui. Uma vida melhor com Deus é uma vida de compromisso com Ele, de obediência a seus mandamentos, de amor ao próximo, de serviço ao seu reino. Sirva a Deus. Quando você vem à igreja, você está servindo a Deus e está trazendo bênçãos para a sua vida. Uma vida melhor é uma vida de gratidão por tudo aquilo que Ele nos dá. Só Deus estar respirando já é uma bênção. E eu tenho que agradecer a Deus. Então, uma vida de gratidão por suas bênçãos e de esperança na sua volta. Uma vida melhor com Deus é uma vida que vale a pena viver. Ele nos convida a uma comunhão íntima e pessoal que nos enche de paz e alegria. Com Deus, a vida é melhor, pois Ele é o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Salvador eterno. Eu termino com esse salmo. Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é quem nele se refugia. Graças a Deus. Dependa sempre de Deus e você vai viver a melhor vida.